Bom dia, estamos iniciando a nossa transmissão aqui no Facebook, no programa Hora da Notícia. Já entramos em contato com a Rádio Assunção. Lá estão os jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. Nesse momento está no intervalo comercial e daqui a pouco a gente entra ao vivo na rádio. Enquanto isso, eu quero já agradecer a quem fez o compartilhamento ontem da nossa live aqui no Facebook, como o Herbert Hipólito, a Inês Mororó, o Viana Assis, Márcio Castro, Sandra Cabral, Bivar Guimarães, o Bertoldo lá em Sobral, o Miller e o Olavo Souza. E já dá um bom dia aqui, quem já está no Facebook, o Flávio Cavalcante, a nossa queridíssima, simpática colega jornalista Ionara Monteiro, também o radialista Oderno Santos, lá em Morrinhos, que retransmite o nosso programa em sua web rádio Morrinhos. Bom dia também para o Luiz Camilo, lá do Juazeiro. Estamos aguardando aqui só o intervalo comercial, lá na Rádio Assunção. O programa Hora da Notícia é transmitido todo dia, de 5 da manhã às 7 da manhã. É transmitido na Rádio Assunção de Fortaleza e retransmitido, bom dia Flávio Cavalcante, e retransmitido na Rádio Ressurreição em Sobral e Rádio Princesa do Norte em Morrinhos. Abertura do programa agora. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. 6h05 já com o Luciano. Bom dia, Luciano Clever. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, nossa legião. Bom dia, bem-vindo, Renato. Bom dia, nossa legião de ouvintes da Rádio Assunção Cearense aqui de Fortaleza, da Rádio Ressurreição de Sobral e da Rádio Bom Dia Bené Gomes e da Rádio Princesa do Norte em Morrinhos. Em especial os ouvintes que já entraram em contato, que estão em contato aqui no Facebook, nós estamos também transmitindo ao vivo, e pelo WhatsApp 9616-1470. Bom dia, Ana Clésia. Como o Roberto, do bairro Ellery, o Michel Mendonça, o Capitão Silva, de Quixadá, o Rubens Brasil, de Icó, o Paulo Roberto, o Domingos Neto, o Alexandre Viana, a Gorete Alencar, o Capitão Cavalcante, lá de Quixadá, e também o Adriano Veras, lá do Raimundo do Queijo, mandando um bom dia para nós, o Odair, lá de São Paulo, o Gilardi, do Canidezinho, e também a Ana Clésia e o José Medeiros. Bom dia, amigos. Tanta gente boa, Luciano, tanta gente boa. Um abraço a todos, o amigo Adriano, certamente seu Raimundo também, na escuta. Detalhe, né? Bom dia, Sandrinha, né? Ô, Luciano, eu vou colocar, pelo aqueles que estão falando aqui, eu até falei que depois para que o Luciano avaliasse o país. Eu estava olhando aqui uma bagonia e eu vi que o Haddad, o forte Lula, declarou no evento o seguinte, que nem a Venezuela, nem a Nicarágua podem ser caracterizados como democracia. E o Lula concorda com isso, eu acho que o Lula é um castigo na cabeça do Haddad por essa declaração. Essa declaração dele vai de encontro a tudo que o PT tem feito, inclusive defendendo ou não se posicionando contra essas duas ditaduras. Deixa eu dar um bom dia para o Bené Gomes, que está dando conta aqui que lá em Sobral a audiência é fechada e comprovada lá em Sobral, viu? Então, bom dia aos nossos queridos sobralenses que assistem a gente todo dia. Bom dia para o Luiz Trajano, para a Sandra Cabral e também para a Sandrinha Valéria, mandando um bom dia para nós aqui no Facebook. Além do Elano Aquino lá em Baturité e o Estênio Paiva aqui no Meireles. Olha, Renato, na verdade, assim, tem uma parte da esquerda que já faz essa autocrítica, né? Na verdade, lá na Nicarágua, assim como aqui no Brasil, teve gente que a partir do mensalão pulou fora do PT, né? Gente que até era fundadora do PT, intelectuais, que viram que o PT mudou de rumo, não era mais aquilo dali, não era o Partido Democrático que eles sonhavam, né? Não empunhavam mais aquele sonho da juventude de todos nós, né? Alguns de nós sempre fomos petistas lá atrás e vimos que depois o partido se desviou. Na Nicarágua, tá claramente, né? Era uma família, houve uma revolução interessante, né? Derrubaram uma família, uma tirania que era uma família,
mas lamentavelmente tocaram por uma outra família também tirânica, como está se revelando agora a do Daniel Ortega. Seus irmãos estão todos dentro do poder, as organizações de comunicação, a mulher como vice, debandou total. Aquilo ali não pode ser mais considerado democracia, e muito menos a Venezuela. Como você bem lembrou, até pouco tempo, o Lula dizia que havia democracia demais na Venezuela, porque ele recorreu muito a plebiscitos. Ora, se você aprisiona a oposição, se você não deixa que as ideias oposicionistas tomem vulto pelos meios de comunicação, você faça os plebiscitos que você quiser, se é só a sua ideia que está sendo colocada, não tem um contraditório da oposição, você vai vender sempre. Então, nem sempre esse apelo à comunidade, esse apelo à sociedade, vamos ouvir a sociedade, é sinal de democracia. Como bem a gente já falou, democracia significa imprensa livre. Não teve imprensa livre, é o primeiro sinal de que não há democracia. E é o que está existindo lá na Venezuela e que existe também lá na Nicarágua. O Haddad sempre foi uma figura mais arejada dentro do PT. É um intelectual, é um professor lá da USP e se contrapõe a algumas coisas mais stalinistas dentro do PT, porque há também stalinistas no PT, não tem stalinistas apenas no PCdoB. Então o Haddad é uma figura mais arejada, mais em contato com a realidade, né? Quando ele diz isso, é uma comprovação, né? Não pode ser considerado mais democracia na Venezuela, aliás, faz muito tempo, né? E não pode ser considerada também democracia na Nicarágua, só porque derrubaram lá os Somoza, derrubaram o Somoza e colocaram lá uma outra família também tirânica, como está sendo agora. Bom dia, Luiz Helena, Deus abençoe o seu dia com saúde, muitas energias positivas para você também e todos os nossos ouvintes do programa Hora da Notícia. Amigo, viu? Eu vi a foto e achei bacana. Eu gostei lá da foto da Cátia Abreu, lá na dobradinha por cima. Eu só acho que os eleitores da Cátia Abreu vão pensar assim, esse é, Mas ela disse que emagreceu. Ela disse que é jovem, tem 50 e poucos anos, 56 e emagreceu. Ela está aí reconhecida. Parabéns a ela que fez o regime. Mas o problema é que o eleitor pode não reconhecer. A questão ali não é de regime, tá? É botox e Photoshop em excesso, né? Bom dia para o Reno Ximenes, para o Luiz Trajano, para o Emanuel de Garanhuns, de novo entrando em contato conosco aqui. O André, ele está dizendo parabéns pela aula de jornalismo. O André Capibaribe, pernambucano do Recife. Você é do Recife? Ele está fazendo a pergunta, viu, André, para você lá. Sou do Recife. Lá. Do Recife. Do Recife, é isso mesmo. Do Recife, é isso mesmo. José Maria da Silva. Já passei férias memoráveis em Garanhuns, como eu disse, no hotel Tavares Corrêa, que está aí ainda hoje, né? O doutor Paulo Roberto Bolsonaro também já foi por lá. Bom dia para o José Maria da Silva. Agora, vocês falaram hoje do Ciro há pouco, viu, André? Eu me lembrei, você falou, olha, porque ele sempre foi contra o impeachment. Mas o Ciro disse duas impropriedades em relação ao impeachment lá naquele debate, né? E ele se diz professor, se diz jurista, né? Professor de direito, embora eu acho que a carreira dele não seja de professor. Talvez até por isso cometa esses arranhões. Bom dia para o Cleiton Bernardo do Passaré. O que ele disse? Olha, eu fui contra o impeachment para que um presidente seja empichado, ele tem que ser ladrão. É a primeira impropriedade. Para ser empichado, tem que seguir as leis. E as leis abrangem não só a corrupção, a ladruagem, como os aspectos fiscais. Isso foi exatamente para não amerdalhar o país. Essa expressão que ele usou, a gente comentou ontem aqui, o Renato trouxe de volta, né? Exatamente para não amerdalhar o país, foi criada a lei de responsabilidade fiscal, que diz que se o presidente não cumprir essa lei, pode ser empichado. E foi o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Por que existe essa lei? É uma proteção para a sociedade, para que o presidente não chegue lá com seu poder pleno-penitenciário, dizer, eu vou fazer isso, aquilo. Não, você tem que fazer, mas tem que seguir algumas regras, principalmente na área do orçamento. Aí o Ciro diz, primeiro, só se for ladrão. Não é, tá? Então a primeira impropriedade para um jurista dizer um negócio desse. Há uma lei que trata dos impedimentos da presidência da República, e não só da presidência, né? De vários entes, de várias presidências, até a presidência do Congresso, de ministros do STF. Há uma lei específica e não é apenas ladruagem. Então seria reducionista essa lei que o Ciro citou, e seria simplório um jurista dizer que tem que ser ladrão para ser empichado. Não é isso daí. Há todo um arcabouço jurídico prevendo quais são os crimes
pelos quais o presidente pode responder e pode ser empichado, pode ser afastado do cargo. A Dilma não fez apenas, outra impropriedade que o Ciro diz. O que ela fez foi um truque, né? Foi as pedaladas que todos os outros fizeram. Ora, mas Ciro, então eu posso dizer também que a ladruagem não se aplica, porque todos os outros roubaram também. Então, nessa argumentação, nesse raciocínio que não faz jus à inteligência do Ciro, ninguém jamais seria empichado, né? Primeiro, ele diz que é só ladruagem. Segundo, ele diz que não pode ser pelo outro, porque todos fizeram, mas todos também roubaram. Ou você acha que não, né? Eu acho que todos roubaram. Agora, aqueles que são provados é que vão para a vala do impeachment. Então, a Dilma, e não foi só pedalada, a Dilma assinou decretos que tinha que ter autorização do Congresso, isso é uma coisa seríssima. Esconder do Congresso a situação fiscal do Brasil. Por que ela fez isso? Porque ela estava em campanha, tinha que se eleger, tinha que gastar dinheiro que não existia, daí a irresponsabilidade fiscal, né? E se ela colocasse isso para o Congresso, levasse para o Congresso, obviamente toda a sociedade tomaria conhecimento. O que é o Congresso aí, senão a representação da sociedade? Então ela cometeu esses dois crimes e a ladruagem, Ciro, também está se comprovando agora. Ele diz que ninguém, nem os da oposição diziam que a Dilma teria roubado, teria feito corrupção. Naquela época sim, mas agora está se vendo aí que o próprio Manteiga, né, ontem virou réu, e numa das coisas lá é dinheiro para o marqueteiro que fez a campanha da Dilma. Então, no mínimo, ela foi conivente, ela foi complacente e ela tinha conhecimento dessa corrupção que graçava no Brasil nos anos petistas, de governo petista. É verdade, sem dúvida alguma. Toffoli, estou vendo uma notícia aqui, eu acho que isso aqui, não sei se você quer que o meu amigo mas eu acho que isso aqui é fumaria para a melhor parte. O ministro Dias Toffoli, que vai assumir a presidência do Supremo no dia 13 de setembro, diz que vai enviar ao Congresso propostas para acabar com feriados que só existem para o judiciário. Pelo menos 3 deles devem ser extintos. O feriado de 11 de agosto, em comemoração ao dia da criação dos cursos jurídicos, é uma piada. E o 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, e a quarta-feira santa para juízes federais. Para todo mundo, a Semana Santa começa na quinta, para os juízes começa na quarta. O magistrado está dialogando com a entidade de classe para um acordo em torno da medida. Um fim de férias duplas para magistrado também está em curso. O gestor podia estudar também o corte do auxílio moradia, dos penduricários, das mordomias, e dar uma enxugada na folha do Supremo, que o ano passado nos custou mais de 500 milhões de reais. Eu acho, Luciano, mais uma vez, o cara que vai assumir, ele joga assim um conjunto de perfumaria para tentar ficar de bem com a vida, porque ele assume sob o manto da desconfiança, sobre o estoque, o objetivo, tentando dar um novo e vai acabar com isso não altera em nada o abuso, os penduricários, o aumento de salário, extrapolar o teto, que é o que acontece na magistratura brasileira. Bom dia, o Maírton Feitosa, assistindo a gente lá em Morrinhos. Eu acho que é exatamente isso aí, viu, André? Porque o STF está aí na berlinda por causa desse absurdo do reajuste de 16%, né? E quando se fala nisso, né, quando se falou, olha, tem esse reajuste, e a gente até falou aqui, né? É uma bolha. É como se não tivesse em contato com a realidade. Como é que é uma justiça que não tem contato com a realidade? É realmente um absurdo, né? O Reno está falando que tanto a Lei 4.320/64, lei que regulamenta os orçamentos públicos, quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, foram imposições do FMI, Banco Mundial e BID para regular as finanças dos países em dependência econômica internacional, sob condições... Reno, tudo bem, você está dizendo, eu concordo, você também é um jurista, mas é lei. Tendo lei, toda lei que você vai atrás vai ter influência de alguém, vai ter uma causa que aconteceu. Agora, ela deve ser cumprida ou não? Tem que ser cumprida. Se existe a lei, tem que ser cumprida. Você pode dizer, como outros podem dizer que não, ao contrário. Você pode dizer que foi o consenso de Washington, né, que ditou tudo isso daí. Mas esse consenso de Washington que tenta dizer, olha, tem que ter condições, né? Se você, por exemplo, olha o que está acontecendo na Venezuela. Você acha que o cara estava querendo fazer o mal para a Venezuela? Não. É porque não cumpre esses princípios da economia. Você não pode ficar brincando. O que é a Venezuela hoje? As minhas irmãs moram em Boa Vista e eu sempre fazer compras lá.
porque é até mais barata, a gasolina era mais barata por causa do petróleo. Hoje vão lá, não tem nada para vender, não tem estoque, não tem nada. O povo está fugindo de lá. É porque o consenso de Washington foi ruim, para isso o FMI. Não, é porque fizeram errado. E aquilo que a Dilma fez, descumprindo a lei, levou o país para 2 anos de recessão, para 3 milhões de desempregados, para 65 milhões de pessoas que estão no SPC. É uma situação muito ruim se não tiver cuidado com a economia. Então a lei de responsabilidade fiscal é uma tentativa de não deixar que o presidente faça isso que foi feito na Venezuela. E lá a justificativa é de que é um governo feito para o povo, e não para o FMI, e não para o capitalismo. Olha o que está dando, olha qual é o resultado disso daí, né? Vamos pensar sobre isso. Pois bem, então o Toffoli está tentando tirar da Berlinda, porque realmente é um absurdo. Eles são a casta do serviço público, né? O serviço público já é bem diferenciado dos demais de nós que não estamos no serviço público, né? Já é diferenciado. E dentro do serviço público, o que tem mais privilégios é a casta do judiciário. É onde se ganha mais. E é onde se tem feriados que ninguém mais usufrui, né? Como a gente está vendo agora. É onde tem 2 férias, são quase 80 e poucos dias, são quase 3 meses de férias no judiciário. Isso não se justifica realmente, então é bom ter essa bandeira da moralização. Aliás, estava na hora. Mas eu concordo com você, assim como estava na hora de repensar isso daí, tinha que repensar esse reajuste, que é absurdo. Ninguém teve esse tipo de reajuste. Tinha que repensar também esse auxílio moradia, que é sim um reajuste. Quando eles dizem que faz tempo que não tem reajuste, esse auxílio moradia foi um reajuste. E um reajuste pior, porque dali não sai dinheiro para a Previdência e não sai dinheiro para o Tesouro, já que não incide imposto de renda. Mas vamos falar sobre outros aspectos interessantes de notícias do Judiciário. Tem 2 aí, né? Primeiro, a ministra, saindo agora, a ministra Carmen Lúcia, falando que das leis eleitorais, uma das mais importantes, tem origem na população. Então, já que o Renner está falando que essas leis lá, desde 64, lei de responsabilidade fiscal, é do FMI, é do Banco Mundial, é do BID, vamos falar uma lei que é de origem do povo. Né? Povo. A lei da ficha limpa é uma lei de iniciativa popular, uma lei celebrada na época pelo PT, foi sancionada pelo presidente Lula. Então a Carmen Lúcia está dizendo isso e deixando muito claro, isso também tem um simbolismo, né, quando ela fala nisso, porque amanhã o Lula vai registrar a sua candidatura numa ofensa frontal à lei da ficha limpa. Então o senhor presidente Lula, que decretou, que sancionou a lei, os senhores petistas que avalizaram essa lei, que celebraram essa lei, estão agora fazendo uma ofensa. Na hora em que você sabe que pela lei celebrada, alguém que foi condenado em segunda instância está inelegível e você tenta registrar, o que é isso? Senão uma ofensa à legislação oriunda lá do povo, a uma lei de iniciativa popular. O que é que o PT quer com isso? Quer dizer então que o povo não quer? A outra coisa interessante, a leitura que está sendo feita, hoje está no Estadão, na Folha de São Paulo, está no Estadão. Na Folha de São Paulo é um artigo falando sobre a Rosa Weber, quando da ficha limpa, né? Porque a ficha limpa chegou a ser questionada. Disseram, olha, a ficha limpa está crítica, né? Olha, por que o Congresso não fez isso, né? Os cidadãos é que tiveram que fazer. Bom dia para o Assis Pereira, para o Antônio Lacerda, para o Paulo Roberto, para a Graça Alves, que estão aqui no Facebook acompanhando a gente. O jornal Folha de São Paulo, durante o horário de expediente, foi a determinada barraca de açaí do litoral fluminense, mais precisamente Lembra dos Reis, e a Val, que é a assessora do Bolsonaro, durante o horário de expediente, estava vendendo açaí. No final do dia, a Val foi demitida. Mas na quinta-feira, no debate, o Bolsonaro defendeu a Val, disse que não pediu demissão. Não, segundo o Bolsonaro, ela pediu demissão, mas está aqui, segundo o Bolsonaro, Val pediu para sair, mas ele deu a canetada assinando a demissão dela. Ou seja, tem um desencontro de informações. Ela pediu demissão, segundo que eu vi, né? Ela pediu demissão. Sabe quanto era o salário dela, né?
1.300 e poucos reais, né? Eu acho que pequeno ou grande não pode ter esses desvios lá, né? E o Bolsonaro tem que explicar isso direitinho, né? O que é que está acontecendo. Agora, fazer igual o Ciro, né? Que todo mundo faz o tempo todo, né? Deixa eu prestar aqui uma homenagem ao querido Reno Ximenes, que ele também está no programa, gosta do debate dele. Ele repete, a verdade, em decorrência do Pacto de Washington, na verdade é o Consenso de Washington, né? Não sou justificando o ato da Dilma, nem muito menos ditaduras ou malversação de erários. Nem eu teria imaginado, tá, Reno? A lei da ficha limpa é fruto do movimento da CNBB, amigos. Pois é, foi o que eu falei aqui. A Constituição Federal está sendo violada tanto na prisão do Lula quanto com a lei da ficha limpa, pois detém princípios garantidos pela humanidade. Pois é, Reno, é sua opinião, porque isso daí já foi, o STF já disse que a lei da ficha limpa não fere princípios da Constituição brasileira. É sobre ela que nós devemos nos quedar. E o STF já disse isso com todo respeito ao patamar que você é no jurídico. Eu sou um leigo total nessa hora, sou apenas um apaixonado. Gosto de ler, mas eu me curvo aos seus argumentos, mas também não posso fechar os olhos à realidade de que o STF já se debruçou sobre isso e julgou a ficha limpa, a constitucionalidade da ficha limpa. O Lula foi preso pelo Moro, essa prisão foi ratificada no TRF4, tentaram soltar no STJ, no STF, nada. Então, por mais que eu entendesse, eu acharia que seria arrogante da minha parte achar que toda a justiça brasileira está indo contra o que diz o direito internacional, o direito nacional. Eu me curvo à justiça brasileira. Luciano, sabe como é que eu respondo esse tipo de questionamento? Com todo respeito, eu vou dizer assim, meu amigo, você mora no prédio, digamos que o seu condomínio fosse contratar um bandido condenado, mas sem sair da cadeia. Ou seja, um bandido, estuprador, corrupto, assassino, homicídio. Você iria para a Assembleia, ele saiu do regime semiaberto, tá? Cumpriu pena, mas ganhou o benefício da lei, como aquela de Suzano Richthofen, aquela psicopata. Você iria para a Assembleia Geral defender os direitos deles, de condomínio empregar e ficar, ou você ia dizer que o bandido aqui não? A lei da ficha limpa veio para livrar os cofres públicos, bandidos que roubam os cofres públicos, são ladrões, são corruptos. O Lula é um corrupto condenado. Você elegeria um corrupto para a prefeitura da sua cidade? Claro que não. Agora, quando é o Lula, aí os caras ficam tergiversando na maionese, querendo inventar argumentos que não existem. A lei ela é constitucional. A lei foi fruto do debate da sociedade. A esquerda brasileira abraçou essa lei. Mas como a esquerda brasileira é mentirosa, hipócrita, ela hoje fica querendo escamotear o que ela disse no passado. Essa é a verdade. Ninguém defenderia a contratação de um bandido para ser porteiro do edifício onde você mora. Vamos parar com hipocrisia. Não, e é bom lembrar que quando da aprovação da lei, ela foi bastante celebrada e você não via, aqui e acolá você ouvia algumas vozes constitucionalistas, eu também ouvi na época, né? Olha, essa lei está ferindo alguma coisa aí. Mas eu acho que essa presunção da inocência, né? Da inculpabilidade, eu acho que serve muito também para a impunidade, né? Acontece muito isso. Bom dia para o Giacomo Pastore, para o Dr. Portinho. Bom dia, amigo Clever, já na TVC, mas ligado lhe vendo pelo Facebook. Grande abraço, o Giacomo Pastore trabalha lá na TVC, jornalista, colega da gente. Bom dia para o Miller. Luciano, os especialistas falam que o próximo ano vai ser pior do que esse em crise econômica. Será que vai ser mais violento que esse? É uma boa pergunta. Eu não acredito nessa receita do Ciro contra a segurança e a insegurança que o André falou há pouco, né? Porque se houvesse essa receita, ele já teria aplicado no Ceará, teria ajudado o Ceará, o seu estado, que hoje é um dos mais inseguros, o nosso estado. Quando eu digo dele é porque ele está com essa receita de botar os bandidos perigosos em solitárias. Vamos fazer isso no Ceará, ver se dá certo, né? Na verdade, eu acho que o Ceará tentou várias coisas, tentativas, não tem uma receita pronta, não é fácil, não é assunto fácil. Agora, com certeza, na economia, a crise será mais séria do que nós passamos hoje, exatamente porque nós adiamos o problema. Adiar o problema não é dizer que não tem um problema, né? Às vezes é piorar a solução, é piorar os métodos de solução para esse problema. Como nós não fizemos a reforma da Previdência, tanto mais a gente adia essa reforma, mais dura ela terá que ser, mais dolorosa ela será.
viu, Miller? Então, o primeiro presidente, os primeiros dias, né, os primeiros 6 meses do próximo presidente e para a nação brasileira serão dias cruéis na área econômica. Pode esperar. Eu sou otimista de que nós vamos melhorar, mas antes de melhorar, a gente vai piorar um pouquinho, viu? A gente vai sofrer um pouquinho. O Domingos Neto falando do Ciro, coloca o Aécio no lugar do Lula. Paulo Roberto Médio deve estar fazendo aqui uma brincadeira que eu não entendi, mas também nenhum deles, na verdade, é uma tentativa. É a sociedade brasileira que não entende do direito, que não entende muito disso e que às vezes quer até linchar, chincalhar. Eu concordo que não deve ser por isso daí, mas ela disse que dá um basta. Foi como a leitura da ministra Rosa Weber. Basta! Chega de tanta roubalheira, chega dos políticos todos. E eu não estou aqui contra a política, nem contra os políticos, mas há problemas na política e nos políticos, que são aqueles que nos representam. E talvez por ser representatividade da sociedade brasileira que haja tanta gente ruim também. Vai ver que lá no Congresso está lá cheio de indolentes, de malandros e de privilégios, como o Mourão disse, né? Lá a gente fala do Mourão, mas isso é um pensamento que alguns filósofos e alguns sociólogos abraçaram ao longo do tempo. Só que esse pensamento já foi varrido da intelectualidade brasileira desde 1930 por Gilberto Freire, quando fala Casa Grande Senzala e começa a falar da miscigenação, da coisa interessante que é a miscigenação do povo brasileiro, né? Muitos acham que a miscigenação é uma coisa ruim, mas são essas teorias, assim como tem teorias que nos trópicos, né, nunca há muito desenvolvimento nos trópicos, então seria coisa ligada ao clima, né? Então há teorias, né, há estudos aí para quem quer, para quem der valor. Bom dia para o Ayrton Mourão. Pois bem, é uma representatividade, o povo não quer mais essa roubalheira, é tanto que o discurso da moralidade e daí o sucesso que a Lava Jato, eu compreendo que a Lava Jato chegou a passar por cima de algumas coisas legais, né? Algumas ações da própria Polícia Federal, tudo bem, houve alguma espetacularização, é verdade, mas é como que uma bolha que explodisse, né? Houve um exagero e depois nós temos que voltar ao trilho normal. Só que esse trilho normal nós não podemos voltar mais para trás, que seria o da impunidade, né? Ninguém ser punido. Não, o Brasil, a sociedade brasileira exige e as nossas instituições já estão funcionando e punindo. O Lula está na cadeia por isso. E talvez esteja na cadeia porque não imaginasse que as instituições avançariam para isso, para ter moral. Bom dia para o José Antônio Bertoldo, lá em Sobral, que está assistindo, e é um dos que compartilham. Para quem está aqui só no Facebook, nós estamos com o programa Hora da Notícia, transmitido pela Rádio Assunção de Fortaleza, retransmitido pela Rádio Ressurreição de Sobral e Princesa do Norte em Morrinhos. Eu estou aqui transmitindo via Facebook, pelo telefone, e os colegas competentes jornalistas estão lá no estúdio da Rádio Assunção, jornalista André Capiberibe e o jornalista Renato Abreu, para quem eu devolvo agora a palavra. Está na Folha de hoje, matéria da jornalista Kátia Seabra. O Haddad partiu para cima aí dos outros candidatos, aliás, dos candidatos, com exceção do Lula à presidência da República, e ele está cobrando apoio, inclusive do Ciro, de sua participação em debates. O Haddad acha que tem direito de participar. Mas se o Ciro vai fazer isso, se o candidato é o Rapaz, o PT vai se ferrar com essa estratégia suicida. O Haddad não é o candidato dele, é o vice. Né? A candidatura fantasma do Lula, o PT vai se esborrachar com essa candidatura fantasma, faça, que ele não é candidato, ele não pode ser candidato, ele não é elegido. E o PT fica querendo desmoralizar a justiça. O resultado disso, o PT vai terminar ficando de fora para começar a propaganda eleitoral na frente. Ou ele muda logo, resolve, assume que é o Haddad e não o Lula, ou vai ficar nessa narrativa mentirosa, vai se ferrar, porque a justiça, como bem disse o Luciano, todos os sinais vão ao encontro de reforçar a lei da fechamento. A Rosa Weber vai assumir, teve esse posicionamento, a ministra Carmen Lúcia declarou isso, o Fux acaba de deixar a presidente, fez declarações nesse sentido. A justiça não vai deixar essa farsa do Lula impune. Bom dia para a querida Bruna Alencar, que está aqui assistindo a gente. Eu quero dizer para vocês que eu acho que o Haddad tem todo o direito de participar dos debates onde participam os vices.
Não. Não. Vai estar lá a Cátia Abreu, a Rosa Amélia, aí não vai. A Manuela Dávila. Não, a Manuela Dávila. Não, a Manuela Dávila não pode, não é vice. Olha só. É uma farsa, né? Porque quando a gente fala da Manuela Dávila, é porque realmente vai ser a vice. Na verdade, o Haddad é vítima dessa estratégia suicida do PT. Hoje o Jacques Wagner, também no Estadão, está dizendo isso. Olha, nós não teremos todo o tempo do mundo para explicar quem é o Haddad. O Haddad hoje é um desconhecido, é muito conhecido em São Paulo, é um cara bom, é arejado, tem uma cabeça boa. Mas perdeu recentemente, com toda essa cabeça boa e arejamento que ele tem dentro do PT, perdeu lá para o Dória no primeiro turno, na última eleição que ele participou. Então você acha que é simplesmente, vai agora colocar outro absurdo, Fernando Lula Haddad, vai ser o nome dele, né? Quer dizer, é você tirar a sua personalidade e dizer que eu realmente sou um poste, né? Isso acho que não pega bem pro Haddad. Bom dia pro Haroldo Mesquita. Ele botar o nome de Lula, né? Eu sou Fernando Lula Haddad, para tentar enganar a população. Diga assim, eu sou o candidato do Lula. E só perguntar assim, vocês já viram? Porque qual é a defesa que o PT faz quando quer que o Haddad, olha, eles querem fazer um parâmetro, né? Quando da presidência, quando o presidente sai, o vice assume. Agora eu te pergunto, você já viu, eu já vi debates em que o candidato ao cargo principal não compareceu. Poderia estar ali o candidato a vice? Nunca. Eu vi um debate nesse aspecto. Então, é o ineditismo isso que o Haddad quer. O que o Haddad tinha que fazer é assim, vamos acabar logo com esse negócio, gente? Deixa eu dizer que eu sou o candidato. Isso que ele devia, em vez de pedir o apoio do Ciro, ele devia pedir o apoio dentro do seu próprio partido. E dizer, está na hora da gente acabar com essa farsa e dizer que eu sou realmente o candidato e me deixa eu explicitar as nossas propostas e dizer, eu sou sim o candidato, vote no 13, eu sou o candidato porque não deixaram o Lula comparecer. Faça o discurso que quiser, mas não pode ficar, e que eu concordo com você, com essa farsa de dizer o Lula está aí, mas como o Lula não pode, eu vou ser o candidato. Não, isso é uma farsa e não só uma farsa. Para mim é um atentado à lei da ficha limpa, à legislação, à institucionalidade jurídica no Brasil. Bom dia para Jennifer. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia a essa legião enorme de ouvintes da Rádio Assunção de Fortaleza, da Rádio Princesa do Norte, lá em Morrinhos, e da Rádio Ressurreição, lá em Sobral, a rádio do Padre Sadoc de Araújo, que tem um Bené à frente. Eu quero de novo reforçar o apelo, vocês que estão assistindo pelo Facebook, que vocês comentem, que vocês curtam e que vocês principalmente compartilhem o vídeo a fim de ampliar a nossa audiência. Grande abraço, amigos, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. Você falou